Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 22 de outubro de 2023, é meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, e a gente tem agora a informação de que mais caminhões entraram aqui pelo portão de Rafah, mas houve um incidente hoje cedo. Um tanque israelense acabou atingindo uma posição do exército egípcio na região. O incidente está sendo investigado, assustou muita gente ali, mas aparentemente foi só isso. Israel já pediu desculpas formalmente ao Egito pelo ocorrido, né? E a gente ficou sabendo a notícia também de que os caminhões da ONU com ajuda humanitária que estão entrando na faixa de Gaza não passam por nenhum tipo de inspeção, né? É um risco enorme isso daí. Bom, existe uma certa ambiguidade aqui, porque há poucos dias atrás a gente ouviu os políticos israelenses dizerem que eles já tinham dado ok para a operação na faixa de Gaza, agora a questão era o exército que estava se preparando para fazer isso. E agora a gente tem a informação do exército dizendo o contrário, que eles estão prontos para começar a operação na faixa de Gaza, estão aguardando a autorização do eixo político lá, dos políticos lá de Israel, né? A gente não sabe em quem acreditar, mas o fato é, a gente vai ver aqui um pouco sobre como pode ser essa operação em Israel, os cuidados que eles devem ter lá, né? Fora isso, continuou o mesmo padrão dos últimos dias, os terroristas do Hamas atingindo foguetes aqui nas cidades próximas israelenses e também Israel atingindo estruturas do Hamas dentro da faixa de Gaza. Parece que mais alguns terroristas foram destruídos aqui, né? A novidade também é que aqui no norte os conflitos estão se intensificando cada vez mais, né? Israel já matou 22 soldados do Hezbollah aqui no sul do Líbano e a intensidade dos conflitos aqui faz crer que é possível que Israel esteja primeiro querendo anular a capacidade do Hezbollah de fazer alguma ação aqui antes de começar a ação na faixa de Gaza, o que faria sentido. Afinal, no que Israel começar a ação na faixa de Gaza, a gente imagina vai haver, infelizmente, um aumento no número de mortes entre os civis, então vai haver também um aumento da propaganda anti-Israel no mundo todo, vocês sabem como funciona isso, então eles temem que isso vai atiçar muito o pessoal do Hezbollah, eles querem deixar o pessoal incapacitado antes de começar a operação na faixa de Gaza, é uma possibilidade, né? Ontem, o porta-aviões Gerald Ford americano, que está em algum lugar aqui no Mediterrâneo com soldados americanos, com marinheiros americanos, serviu lagosta e bife no jantar, né? Isso é meio raro, né? Geralmente o jantar não é tão elaborado assim, geralmente eles só servem esse tipo de coisa quando é uma data especial, uma data comemorativa, ou quando eles vão ter uma notícia ruim, algo que pode abalar a moral dos soldados, né? Aparentemente, a notícia que saiu de ontem para hoje é que vão ficar todos em prontidão para o deployment, né, para a colocação em guerra aqui na região por algum tempo devido aos ataques que têm acontecido contra Israel dos países vizinhos, né? E, nesse sentido preocupante também, a China mandou 6 navios para a região aqui do Oriente Médio para ajudar no processo de paz, né? Espero que seja só isso mesmo, que eles estejam vindo para ajudar na paz e não para arrumar confusão, né? E finalmente o Joe Biden falou também sobre nova ordem mundial. Ih, rapaz, eu conheço um pessoal que vai ficar apavorado com isso. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Malvadão, nunca escolhe a minha sugestão, o Império da Picanha Contra-Ataca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje às 5h15 da tarde a gente vai fazer a nossa live de resumo semanal. Então a gente tem feito toda semana, todo domingo. Eu estava fazendo às 19h15, mas eu vou passar o horário agora a ser às 17h15, às 5h15 da tarde aqui no Brasil, horário de Brasília. Essa live para não confundir com tantas outras lives que tem no final da noite aqui no Brasil. Então hoje a live com um resumo dos acontecimentos na semana, tanto na Ucrânia quanto em Israel, e mais um bate-papo, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser interagir de alguma forma, vai ser hoje às 5h15, eu espero vocês aqui no canal Mundo em Revolução, né? Mais uma vez tivemos vários foguetes lançados pelos terroristas do Hamas em direção às cidades israelenses. Infelizmente isso tem se mantido num ritmo significativo
desde a invasão inicial deles, né? Olha só, aqui no campo Al-Nuseirat, é um campo de refugiados ali bem no centro da faixa de Gaza, foi atingida uma padaria, Al-Sufara e outras coisas ali na região. O pessoal está falando que teve um dano significativo e muitos feridos ou mortos. Agora, mais uma vez, estamos entre aquele negócio de ser ou um ataque de Israel a alguma coisa ali, ou então um foguete do Hamas que mais uma vez deu problema e acabou atingindo a região, né? Então, mais uma vez, estamos nessa dúvida, o que causou isso daí. Não tem informações ainda de quantas pessoas teriam morrido ou o que seria de dano nessa região, mas, de novo, não sabemos quem foi o culpado disso daí, né? Aqui teve um ataque também em Deir al-Balah, que é mais um bombardeio ali no centro. Lembra que aqui a gente está lendo de uma fonte que é palestina, então também, mais uma vez, não dá para ter certeza se é realmente um bombardeio de Israel ou se foi algo dos próprios palestinos, né? Musa Arafat é uma torre que tinha ali em Al-Nasser, já é mais aqui ao norte, já é perto da faixa de Gaza, e que também teria sido totalmente derrubada aqui nessa região, justamente por conter células do Hamas, né? O vice-comandante dos foguetes, responsável pelos foguetes do Hamas, foi morto nesse ataque ao longo dessa noite, né? Não sabemos qual desses ataques, teve outros também, tá? Teve vários ataques aqui, em várias posições aqui na faixa de Gaza, justamente visando esses líderes do Hamas, né? Israel teria atacado um centro de comando e controle, justamente onde era o lançamento dos foguetes do Hamas. Provavelmente nesse ataque aqui que foi morto o vice-comandante ali do batalhão, né? Bom, então esse é o padrão que a gente tem visto, né? Os terroristas do Hamas fazem ataques com foguetes aqui em várias cidades de Israel. Israel faz um ataque aos líderes do Hamas lá, e além disso a gente tem alguns ataques que não são explicados nem de um lado nem de outro. O mais provável é que sejam, novamente, foguetes do Hamas com mau funcionamento, né? Agora, uma coisa chamou a atenção: o chefe da defesa lá de Israel disse que o exército israelense já completou as preparações para as operações na faixa de Gaza, né, as operações pelo solo na faixa de Gaza. Israel já está fazendo, desde o dia da invasão, várias operações aéreas. Eles querem fazer uma operação via solo ali. E a ala política ainda não aprovou, ou seja, eles estariam aguardando os políticos aprovarem isso. Lembra que há poucos dias atrás a gente teve a informação de que os políticos deram o sinal verde que o exército poderia agir a qualquer momento ali na faixa de Gaza e que o exército que estaria terminando a preparação. Agora a informação que tem é o contrário, né? Alguma coisa está estranha aí, mas o fato é que certamente eles estão preparando essa operação, estão aguardando não apenas do ponto de vista da logística, da parte militar, mas também das condições internacionais de diplomacia para poder fazer isso, né? E, bom, o pessoal tem começado a questionar agora como é que seria, qual que seria esse plano para Gaza, né? O pessoal aqui da CNN traz isso não do ponto de vista militar, ou seja, como que Israel vai invadir a faixa de Gaza, não é isso. A preocupação deles é a seguinte, né? O Hamas é hoje a autoridade ali na faixa de Gaza, é o governo ali na faixa de Gaza. Israel vai entrar e pretende acabar com o Hamas. Essa é a condição de sucesso para Israel nessa guerra, acabar com o Hamas. A questão é, e depois? O que vai acontecer? Vão fazer uma eleição para botar alguém ali? O que vai ser feito da faixa de Gaza, né? E o que eles chegam à conclusão aqui é que muito provavelmente Israel não vai ter como evitar de, pelo menos durante algum tempo, controlar a faixa de Gaza, justamente devido à impossibilidade de ter uma eleição ou alguma coisa justa ali, e também, ao mesmo tempo, a necessidade humanitária, porque certamente vão haver muitas pessoas desabrigadas e coisa e tal, né? Isso é algo que certamente está sendo negociado, talvez não para Israel tomar conta da faixa de Gaza, mas talvez uma missão de paz da ONU ou alguma coisa assim. O importante é que, lógico, não se pode deixar. É irreal você imaginar que 100% de todos os terroristas do Hamas vão ser erradicados, né? Sempre vai ter um que vai escapar para algum canto. Então, tem que se evitar que essa pessoa consiga voltar e recriar esse tipo de coisa lá, uma vez que justamente pela brutalidade que imagina-se vai acontecer nesse ataque,
o povo dali pode estar muito suscetível a novamente embarcar em mais extremismo, né? Como é que essa equação vai ser resolvida, a gente não sabe. Se vai ser Israel mesmo que vai tomar conta da faixa de Gaza por alguns anos, até a capacidade de ter novamente eleições livres ali, ou vai ser a ONU, ou vai ser um conjunto de países, enfim, o que vai acontecer aí, a gente não sabe, né? Bom, o Ryan Macbeth, que é um especialista militar americano, ele fez um vídeo muito interessante hoje explicando as capacidades militares de Israel e do Hamas. Evidentemente, Israel é muito mais organizado, tem muito mais capacidade que o Hamas, mas o que não quer dizer que o Hamas não tem uma série de cartas aí na manga nessa história, né? E nesse vídeo ele deu uma ideia que me pareceu bem interessante sobre como provavelmente Israel vai fazer essa operação no chão. É lógico, ele não tem informação especial, eu não tenho nenhuma informação especial, a gente não sabe, pode ser que isso aqui seja só um chute sem nenhuma lógica, mas segundo ele diz, obviamente é uma preocupação, simplesmente puxar do norte, iria fazer com que os terroristas todos do Hamas fujam para o sul, e daí você vai acabar tendo um problema, porque vão estar juntos com a população palestina que também foi para o sul, né? Então, na visão dele, o mais provável é que primeiro o exército israelense use essa região aqui no centro da faixa de Gaza, que tem relativamente poucas cidades ali, né? Fazer um negócio desse no meio de Gaza seria impossível, uma cidade grande, coisa e tal. Mas aqui na faixa de Gaza tem regiões que são mais rurais, que não tem tanta casa, tanto edifício ali. Então seria fácil o exército israelense entrar com blindados aqui e estabelecer uma faixa até o mar, isolando a parte norte da parte sul. A parte sul ele colocaria uma posição defensiva aqui, porque certamente já tem alguns terroristas do Hamas no sul, evidentemente que tem, e certamente eles tentarão vir para o norte justamente para atacar Israel aqui. Então ela faria uma posição defensiva aqui, e a partir daí ele faria um ataque em três eixos sobre a cidade de Gaza, né? Ou seja, entraria de 3 lados ao mesmo tempo para dificultar ao máximo a defesa dos terroristas do Hamas, né? De novo, a gente não sabe se é isso que vai acontecer, se vai ser alguma variação disso, ou se vai ser outra coisa totalmente diferente, mas faz sentido esse tipo de colocação que ele fez aqui sobre essa possível ação de Israel aqui, né? De qualquer forma, existem problemas seríssimos, tem a questão dos túneis, né? Segundo eles dizem aqui, tem mais de 500 quilômetros de túneis, alguns até 60 metros de profundidade. Além disso, muita gente sugeriu que basta Israel usar aquelas bombas Bunkbuster para destruir os túneis todos. Tem que lembrar que muitos desses túneis, o pessoal do Hamas coloca exatamente os reféns nesses túneis, para, né, se fizerem isso, vão acabar matando reféns israelenses. Enfim, é cheio de armadilhas, que qualquer tentativa deles de entrar ali, eles vão acabar disparando algumas armadilhas, né? É verdade que o exército israelense tem unidades especializadas nisso, por exemplo, o Corpo de Engenheiros de Combate Yahalom e SAMUR, que é especializado em limpeza e destruição de túneis. Tem a divisão Oketz, que é divisão canina, né, com cachorros para fazer esse tipo de coisa. Enfim, de qualquer forma, mesmo com isso, na visão aqui do Jean, a profundidade e a escala dos túneis do Hamas em Gaza certamente vai superar a capacidade dessas tropas especializadas de Israel, né? E existe o risco disso daí se transformar numa guerra muito complicada para Israel por conta deste terreno conturbado que você tem ali com muitos túneis, né? Enfim, é o que eu falo para vocês. Não vai ser uma coisa fácil, mas a superioridade militar de Israel é tamanha que vai ganhar. A questão é quanto tempo vai levar até conseguir limpar toda a parte norte da faixa de Gaza, limpar todos os soldados do Hamas, todos os terroristas do Hamas. Eu imagino que isso aqui a gente está falando em vários meses, no mínimo, né? Bom, vamos aguardar. Nem sabemos quando que isso vai começar ainda, né? E nesse aspecto também, lá na fronteira norte de Israel, sul do Líbano, continuam muitos combates aqui justamente entre o Hezbollah e o exército israelense, né? Então você tem aqui algumas imagens que parecem até de vulcão explodindo. Isso daqui parece que os israelenses começaram a atingir as posições do Hezbollah ali na fronteira, principalmente depósitos de munição, depósitos de armamento. Então, visualmente até bonita a explosão, né?
mas isso aqui, ó, também atacaram aqui no mais uma região no sul do Líbano, e esses ataques de Israel contra o Hezbollah já começam a surgir os avisos de guerrilheiros ou de terroristas do Hezbollah sendo mortos, né? Então esse rapaz aqui foi um, esse rapaz aqui foi outro, esse aqui, segundo estão dizendo aqui, é o número 22. Até aqui, dos confirmados por postagens em redes sociais e coisa e tal, de guerrilheiros do Hezbollah morto, temos 22 soldados ou 22 terroristas, justamente aqui nessa fronteira norte aqui de Israel, né? E o fato da gente ver a maior ação do exército israelense no norte de Israel e não na faixa de Gaza é o que o Trent Telenko está falando aqui. Ó. Parece que Israel decidiu dar o primeiro strike no Hezbollah, ou seja, destruindo os depósitos de munição ali no Líbano, né? As implicações é que Israel preferiu, por enquanto, apenas fazer o cerco em Gaza, eliminar a capacidade ofensiva do Hezbollah primeiro, e aí depois se voltar para Gaza, né? É aquilo que eu mencionei no início do vídeo, né? Certamente quando começar a ação em Gaza aqui, mesmo sem Israel ter culpa de nada, a comunidade internacional já faz uma pressão danada, a mídia tradicional socialista já inventa um monte de fake news e não sei o que lá, então você pode imaginar que quando Israel entrar ali com tanques, vai haver uma pressão muito forte desse tipo, vai haver uma choradeira muito grande, Lula vai chamar a Janja de novo para fazer outra live lá teleguiada, dizendo, não, que absurdo Israel, não sei o que lá. Enfim, vai ter essa choradeira no mundo todo da esquerda mundial, e daí isso pode também incentivar o Hezbollah a avançar aqui no norte. Talvez Israel prefira primeiro lidar com o Hezbollah aqui no norte, antes de fazer isso daqui, de maneira que não crie mais confusão aqui no norte depois, né? Hoje, ao longo do dia de hoje, foi um segundo conjunto de ajuda humanitária e que incluiu caminhões de combustível. Você lembra, o acordo que Israel fez com o Egito e com as Nações Unidas é que não haveria caminhão de combustível, haveria ajuda de comida, água, medicamentos, mas combustível não, né? Toda essa ajuda ficaria na parte sul da faixa de Gaza. E o que a gente está vendo aqui é que aparentemente tem várias versões desses acordos rolando por aí, e combustível entrou hoje lá, né? Mas a coisa é muito pior do que isso, porque segundo diz o Hanania Naftali, olha só, as Nações Unidas não fazem nenhuma checagem nos caminhões que entram na faixa de Gaza. Isso me deixa preocupado, porque evidentemente que a gente sabe que muitos países amigos do Hamas, que são quem estão mandando esses caminhões humanitários, certamente vão estar, no mínimo, tentados a esconder armamento, esconder munição, esconder coisas ali nesses caminhões para ajudar o Hamas, né? O Egito, vocês sabem, é um país muçulmano, né? Então é complicado imaginar que eles vão proteger alguma coisa. As Nações Unidas deveriam fazer essa vistoria nos caminhões antes deles entrarem lá para descartar qualquer coisa. Infelizmente não estão fazendo, então a cada dia que entra mais ajuda humanitária na faixa de Gaza, mais armas estão chegando para o Hamas. Não tenha dúvida nenhuma, esse pessoal é terrorista mesmo. A ONU está agindo a favor de terrorista, a ONU está agindo a favor da esquerda mundial. A esquerda mundial é terrorista por definição. Então eu fico preocupado com isso daqui, né? E o pessoal está lembrando aqui de um evento que aconteceu lá em 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Vocês lembram que ela disfarçou isso de movimentos separatistas, né? Então tinha a República Popular de Donetsk, a República Popular de Luhansk. Nunca existiu movimento separatista ali naquela região da Ucrânia. Assim, tem um maluco ou outro que queria se ligar à Rússia? Sempre tem um maluco ou outro que quer esse tipo de coisa. Mas eu digo, um movimento organizado, com pessoas que realmente lutam pela autonomia da região, nunca teve, né? Ou seja, sempre foi uma construção russa, os russos que fizeram isso. E lá em 2014, em determinado ponto, a Rússia mandou um monte de ajuda humanitária para o Donbás em 2014, e lógico, descobriram depois que isso aqui era só arma, era só armamento, munição e soldados russos, todo mundo preparado para ajudar nessa rebelião lá, né, que foi montada pelos russos. Os rebeldes lá já eram russos, já. Enfim, e agora parece que a Rússia está mandando 27 toneladas de ajuda humanitária para Gaza. Vocês sabem que o principal interessado
nessa guerra é a Rússia. A Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia, então para ela, quanto mais distrair o assunto, quanto mais vamos falar de Israel e Hamas, não vamos preocupar mais com a Ucrânia, não deixa para lá, ninguém fala mais disso. Quanto mais for nesse sentido, né, melhor para a Rússia. Então ela tem um interesse enorme em estender esse conflito o máximo possível. É bem capaz de estar indo coisa nessa ajuda russa lá para o Hamas, infelizmente, né? E agora, pelo visto, o Joe Biden deixou passar esses caminhões humanitários. O pessoal de Israel tinha falado, não tem ajuda humanitária nem nada, vamos resolver aqui a faixa de Gaza, depois a gente faz a ajuda humanitária lá. Enfim, essa é a situação, né? Vamos aguardar para ver o que aconteceu ali, né? Outra coisa que teve um susto muito grande aqui na região sul ali da faixa de Gaza foi justamente que em determinado momento ouviu-se uma explosão grande aqui perto do portão de Rafah, aqui que é o portão por onde está entrando a ajuda humanitária, né? Num primeiro momento não se sabia o que tinha acontecido, apenas que teve uma explosão e depois ambulâncias indo para algum lugar próximo a esse portão de Rafah. E depois o exército israelense deu explicação. Há pouco tempo atrás, um tanque do exército israelense acidentalmente atirou e atingiu um posto do Egito adjacente à borda ali com Israel, na área de Kerem Shalom. Kerem Shalom, eu não sei onde é que é exatamente aqui. A Kerem Shalom, essa cidade israelense aqui, atingiu alguma coisa aqui nesse posto internacional aqui entre Israel e o Egito, né? Então foi isso que aconteceu. O exército israelense lamenta o acidente e já pediu desculpas formalmente ao Egito pelo ocorrido. Enfim, é isso daí. Não foi nada demais, foi um acidente. Agora, isso daqui é uma coisa que chamou muita atenção, né? Rumores que o pessoal a bordo do Gerald Ford, que é aquele porta-aviões, o primeiro porta-aviões que chegou ali na região do Mediterrâneo, que está no Mediterrâneo Leste, teve de jantar bife e lagosta, né? E geralmente isso daí é reservado para dias comemorativos, para feriados e coisa e tal, que não é o caso, ou então quando eles esperam dar notícias para o pessoal que pode diminuir a moral dos soldados ou dos marinheiros que estão lá no navio, né? E é engraçado que um monte de pessoas confiam, é isso mesmo que acontece, segundo o pessoal, né? E, bom, e aí qual que seria a notícia, né? A gente não sabe exatamente, mas teve essa notícia aqui, o Lloyd Austin, que é o secretário de defesa americano, falou que devido aos ataques recentes de milícias pró-iranianas, ele está se referindo exatamente ao ataque feito aqui a partir do Iêmen em direção a Israel, né, que foi interceptado por um navio americano aqui no Mar Vermelho. Devido a essas ações de milícias iranianas, o exército americano vai colocar lá em Israel uma bateria de THAAD, que são defesas antiaéreas de altitude, né? Bem como vários outros Patriot ali no Oriente Médio, ou seja, não só em Israel, mas também na Arábia Saudita. Vocês sabem, os americanos têm acordos com a Arábia Saudita e outros países ali no Oriente Médio. Então, e também as tropas foram colocadas em preparar para serem empregadas, ou seja, ficou todo mundo em prontidão ali. Provavelmente essa era a notícia lá pro porta-aviões, né? Não sabemos, não temos certeza, mas a possibilidade é essa, né? Havia uma outra notícia possível também de ser essa má notícia, mas na verdade isso foi desmentido. Ontem a gente falou que a base Al-Assad no Iraque tinha sido alvo de bombardeios. A gente não tinha informação ainda sobre eventuais danos. E, de fato, houve algumas agências de notícia que noticiaram que teria havido muitas mortes entre os americanos na base, coisa e tal. Mas agora o Comando Central lá dos Estados Unidos anunciou que não houve, de fato, mortes lá, né? Isso foi falso. Não houve mortes lá nessa base. Isso aqui foi totalmente falso, essa notícia, né? Então, menos mal, não foi um problema, né? Isso daqui é outro problema. Parece que a China colocou 6 navios, ou enviou 6 navios para o Oriente Médio, justamente para, segundo, na visão chinesa, manter a paz ali na região, né? Isso é um problema porque
não dá para saber exatamente qual é a intenção deles, né? Você tem que lembrar que a China certamente tem interesse em tomar Taiwan. É possível que seja uma medida nesse sentido, ou seja, os Estados Unidos já estão ajudando a Ucrânia, vai ter que ajudar Israel também. Aí eles devem estar pensando assim, então agora Taiwan a gente tá para nós, então vamos complicar o máximo possível a guerra em Israel para invadir Taiwan. Eu não acredito que seja isso. A China gosta muito de fingir que briga com os Estados Unidos, mas eles sabem que eles dependem economicamente dos Estados Unidos, então não creio que eles vão fazer algo assim. A única exceção que eu faço, a única observação que eu faço, a economia chinesa está caindo. Eles estão com um problema muito sério na economia chinesa, com falência de várias empresas na área imobiliária, né? Então é possível imaginar que a China prefira ter esse tipo de problema com os Estados Unidos agora, porque eles teriam pelo menos a desculpa, né? Não, a nossa economia afundou por causa dos Estados Unidos, não foi por culpa da incompetência dos socialistas aqui da China, né? Quando, na verdade, a culpa foi sim da incompetência dos socialistas na China, né? Na verdade, do socialismo de forma geral, né? Enfim, mandaram os navios. Por hora, estão lá em missão de paz, não tem nada, mas vamos aguardar para ver o que acontece com isso, né? O Oliver Alexander está falando que o navio americano que interceptou esses mísseis ali no Iêmen, aparentemente ele está com pouca munição nesse momento, né? E não tem maneiras rápidas de colocar mais suprimento nele. Então talvez por isso esse alerta americano aqui falando em novas baterias ali na Arábia Saudita ou Israel e coisa e tal, justamente por conta de que o navio interceptou vários mísseis, a gente falou, vários drones, e está ficando sem munição. E talvez não seja fácil suprir essa munição rapidamente, né? Enfim, talvez seja esse o grande problema americano ali na região. Eu tenho certeza que eles conseguem dar um jeito nisso rapidamente. O Instituto para Estudo da Guerra, ele fala um pouco sobre o caso aqui, mas mais uma vez, como até o momento a gente não tem ação propriamente dita, né? O que a gente tem é só confronto no norte e essas destruições ali na faixa de Gaza, a ação militar propriamente dita não começou ainda, então não tem muita novidade por aqui, né? Uma outra informação sobre aquele caso do hospital Al-Ahli, já está mais do que claro para todo mundo que foi sim um foguete do Hamas, ou na verdade do Islamic Jihad, que causou o problema todo. Mas um ponto que o pessoal está levantando aqui, que é bastante crítico, é o seguinte: quando se investiga um local de um potencial crime de guerra, a primeira coisa que o pessoal faz é localizar e identificar as partes da arma, né? O foguete, ou a bomba, ou o que quer que seja que tenha explodido ali, deixou alguns pedaços por aí. E é bem fácil, ou seja, é bem possível você identificar qual era o foguete original, ou qual era o míssil original, ou qual era a bomba original, através dos pedaços que ela deixa por ali. A gente vê isso acontecer o tempo todo lá na Ucrânia, né, na guerra da Ucrânia. Então, o que chamou atenção para o pessoal é que o pessoal do Hamas limpou a área toda, não tinha um pedacinho do que quer que seja que causou o problema lá, né? Isso levanta a suspeita de que era realmente alguém dos palestinos ali, porque se fosse algo de Israel, eles certamente teriam apontado, né? Isso aqui é uma visão de todos os foguetes que foram lançados pela Jihad Islâmica e pelo Hamas e que caíram na própria faixa de Gaza. Os pontos vermelho escuro é lançamento de foguetes e o ponto vermelho claro são os foguetes que acabaram caindo na própria faixa de Gaza. Dá para ver que a quantidade realmente é significativa, né? Árabes israelenses são presos por postagens nas redes sociais sobre Gaza. E o pessoal está reclamando aqui sobre a falta de liberdade de expressão. Israel está censurando o que é dito lá na televisão, nas redes sociais de Israel, prendendo até as pessoas pelas postagens que ela fala. Ou seja, Israel chegou no nível Alexandre de Moraes de proteção da democracia e coisa e tal. Eu, como libertário, vocês sabem a minha opinião, eu sou contrário a isso. Acho que liberdade de expressão deve ser mantida sempre, mas, dito isso, eu entendo. Israel foi vítima de um ataque brutal. É facilmente compreensível esse tipo de coisa, diferente da situação do Alexandre de Moraes, que não tem motivo nenhum para ter feito o que fez aqui no Brasil, de destruir a democracia brasileira, supostamente para salvar a democracia brasileira, mandando prender gente por opinião, por falar na rede social, e também perseguindo gente loucamente aí, e agora também dando penas de 17 anos, 18 anos de cadeia para gente que estava errado, tá? O pessoal que fez aquela lambança lá no dia 8 de janeiro claramente está errado, tem que pagar pelo que fez,
Mas caramba, pena de 17 anos de cadeia para isso? Cara, assassino no Brasil são 6 anos de cadeia. Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada nessa dosimetria de pena aí do pessoal, né? E o que está errado é justamente a ideia de fazer um julgamento show, de dar um exemplo para o pessoal. De novo, destruindo a democracia em nome de salvar a democracia. Israel ainda não chegou no nível Alexandre de Moraes, mas está caminhando rapidamente para lá, né? A diferença é que lá em Israel é compreensível o que eles estão fazendo, embora do ponto de vista libertário seja errado também, né? Aqui uma outra coisa absurda, isso tem acontecido nos Estados Unidos com muita frequência, alunos de universidades arrancando os pôsteres que falam das crianças que foram sequestradas pelo Hamas e coisa e tal. É realmente uma coisa de se preocupar com as faculdades americanas e aqui as brasileiras também, né? A quantidade de doutrinação que o pessoal tem com relação a esse conflito é impressionante. Como que a esquerda mundial é forte nesse sentido e é antissemita abertamente a ponto de convencer o pessoal a tirar cartaz que não fala nada sobre os palestinos, não tem nada contra a Palestina, é só reclamando do Hamas, da ação terrorista do Hamas. Ou seja, esse pessoal aqui está ajudando, não está ajudando os palestinos, eles estão ajudando o grupo terrorista do Hamas. É realmente muito triste isso, né? E aqui um outro exemplo que eu acho um absurdo, né? Essa moça aqui, Samantha Wall, ela foi morta a facadas nos Estados Unidos. A polícia ainda não sabe a causa, mas suspeita-se que seja um ataque motivado politicamente. Ela era diretora de uma sinagoga lá e, mais do que isso, ela era a líder de um grupo, ela criou um grupo lá para fazer justamente a integração entre árabes e israelenses. Então ela buscava justamente contatos entre as duas comunidades para diminuir a animosidade entre os grupos muçulmanos e israelenses lá em Detroit e, infelizmente, ela foi morta, né? Bom, a primeira-ministra da Itália visitou Israel para prestar solidariedade, a Giorgia Meloni, parabéns a ela, fez a coisa correta, né? Agora, o Joe Biden falou que, olha só, nós passamos 50 anos do pós-guerra, né, do pós-segunda guerra, e tudo estava funcionando bem. Mas agora parece que estamos sem capacidade, né? Nós precisamos de uma nova ordem mundial. Nós estamos num ponto de virada da história, né? E aquele negócio, né? O problema de usar o termo nova ordem mundial é porque, vocês sabem, existe uma conspiração, uma teoria da conspiração, que um grupo de comunistas pretende criar um governo mundial, que seria a nova ordem mundial, e a ideia é justamente você ter um governo global, um presidente global que manda em todo mundo, enfim, esse tipo de coisa, né? E aí a ideia é caminhar em direção a um comunistão, porque seria uma sociedade toda controlada por esse órgão mundial, né? E o que ele quis dizer aqui não necessariamente é isso, né? O que ele quis dizer simplesmente é que realmente temos problemas. Dá para ver que temos problemas com a ordem mundial e seria preciso uma nova ordem mundial. Mas fica na dúvida, né? Será que ele está falando da teoria da conspiração mesmo? Precisamos de um governo global? Será que é isso? Eu espero que não. Ele não detalhou o que ele imagina que seja essa nova ordem global, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Acho que a essa altura do campeonato não tem mais muito o que fazer, é só sentar e observar o filme passar aí na frente da gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.